Câmara aprovou uma modificação na Lei de Falências. A ideia é facilitar a concessão de empréstimos e a renegociação de dívidas com a União. No Palavra Aberta, que começa agora, eu converso com o relator da proposta, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu quero ouvir em relação a essa proposta, mas antes de fazer uma contextualização, essa é uma proposta de 2005, né, apresentada pelo então deputado Medeiros. E quando ela foi apresentada, existia uma outra conjuntura na economia brasileira. Em 2004, o Brasil tinha crescido 5,7%, em 2005 cresceu 3,2%. E agora, quando a Câmara aprova essa proposta, a gente tem uma conjuntura econômica bem diferente. Né? Quando a gente estava crescendo, era crescimento em torno de 1,1, e agora nem isso, por causa da pandemia, enfim. Então, eu imagino que o seu substitutivo tenha trazido várias mudanças à proposta original, considerando justamente essa conjuntura econômica. Eu queria que o senhor falasse aqui para a gente quais foram as principais mudanças, o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Bom, Maristela, você fala exatamente esse ponto de vista do processo econômico, da atividade econômica, né, que tem sido cíclica no nosso país. A gente tem dificuldade de manter uma estabilidade de crescimento econômico, não só por fatores internacionais, externos, mas também por fatores internos, né? Nós não conseguimos manter uma lógica dos investimentos e temos muita dificuldade. O que eu quero lembrar? Realmente esse projeto é de 2005, do então deputado Medeiros, que fazia uma remissão à questão da tratativa do fisco na recuperação judicial e na falência. E é interessante que a lei da recuperação judicial e falência, a lei a mais atual, ela é exatamente desse ano, de 2005. A Lei 11.101, que nós propusemos essa modificação, também é de 2005. Então, o primeiro projeto que já propunha a alteração na Lei de Recuperação Judicial e Falência era exatamente esse projeto do deputado Medeiros. Apenso a eles, nós temos mais 34 projetos de lei apensos para fazer a modificação da Lei de Recuperação, da Lei 11.101 de 2005. Mas qual é o marco temporal? Né? Nós tivemos aí 2005, depois 2010, depois tivemos uma crise, né? uma crise que se inicia em 2013 para 2014, e tivemos, sim, efetivamente, uma situação bastante delicada do ponto de vista também de redução, né? de decréscimo do processo econômico, do PIB, especialmente em 2016, com impacto também nas empresas. O que acontece? Em 2016, o governo federal, o Ministério da Fazenda, então, cria um grupo de trabalho para fazer esse debate da modificação da Lei de Recuperação Judicial e Falência para modernizar, em cima desse propósito. Aí nasce o PL 10.220. Esse PL 10.220 é um PL do Executivo, que ficou apenso também a esse 6229 que nós aprovamos recentemente. O que fica claro? Então, esse projeto, apesar de ter 15 anos, a Lei de Recuperação Judicial e Falência, como você disse, o momento é outro, o momento político é outro, o momento econômico é outro. O que eu costumava dizer em 2017, 2018, quando eu fazia o debate dessa matéria na Câmara ainda, sobre o 10.220 e no 6229, eu dizia que nós tínhamos que aperfeiçoar essa legislação, modernizar o acesso, entender da preservação da empresa, a preservação da atividade econômica. Esse tinha que ser o objetivo principal de uma lei de recuperação judicial e falência. Chega em 2019, na nova legislatura, eu proponho ao presidente Rodrigo Maia a criação de uma comissão especial para o enxugamento desse debate, para o enxugamento dos vários PLs que existem, para que a gente pudesse levar uma legislação mais razoável, uma legislação mais efetiva do ponto de vista da discussão jurídica, ou seja, jurídica na linha judicial, ou seja, dentro do judiciário, e também das relações entre credores e devedores. Nasce, então, um grupo de trabalho também na Câmara, e isso nós viemos desenvolvendo esses temas junto com juristas, com advogados, com professores, com Ministério Público, Judiciário,
pessoas da área das várias atividades econômicas, nós trazemos para esse debate que até chegar no final do ano passado, em novembro, nós construímos um texto. Ou seja, o que era importante no ano passado, no ano retrasado, por causa da atividade econômica, com a pandemia, passou a ser essencial, fundamental, porque a quantidade de empresas que vão entrar em processo de recuperação judicial, inclusive algumas estão aguardando essa modernização para apresentar, exatamente por causa das nuances, por causa das opções que ela concede, são muitas. Exatamente porque esses 5 meses que nós vivemos aí, um pouco mais, 5, 6 meses, nós estamos ainda não saímos dessa questão do isolamento social, foi fatal para muitas atividades econômicas, especialmente para a questão do serviço. Quais são os principais pontos? Porque o nosso programa é mais curtinho. Quais são os principais pontos da proposta? Mas eu acho que é interessante fazer essa linha histórica para as pessoas compreenderem. E aí passa a ser fundamental agora. O que passa a ser fundamental agora, Maristela? Primeiro, dentro da questão da preservação dos empregos, a preservação da atividade econômica. Não fechar. Então, para que uma empresa que está em dificuldade, que entre em recuperação judicial, qual que é o mais importante? É o crédito, é o dinheiro, é quem vai colocar recursos novos. Também são os fornecedores. Dar garantias a esses futuros credores que a atividade econômica vai continuar sendo desempenhada. Então, a essência, o cerne desse projeto é exatamente facilitar, ajudar a questão do crédito, fomento ao crédito, ou DIP, né, que eles chamam de DIP, é o dinheiro novo, é o dinheiro que está ingressando, dá garantias para que isso possa ser uma ação efetiva. A outra possibilidade é o tratamento do fisco. Muitas empresas acabam quebrando porque elas não conseguem pagar as dívidas fiscais e tributárias. Nós demos um tratamento diferenciado, melhor que aquele que nós votamos também esse ano, da Lei 3.988, que fala da transação fiscal. Ou seja, no nosso conceito, isso melhora o cliente. A tratativa entre credores e devedores, equiparando ali os seus deveres e obrigações, mas dando condições de sentar na mesa com um momento iguais. Para quê? Para poder facilitar, ajudar o juiz, ajudar o judiciário a resolver a questão da recuperação. Aí, Maristela, se nós não conseguimos, se efetivamente tiver que ter um processo de falência, que essa falência seja a mais rápida possível, tanto nas suas dívidas fiscais e tributárias, quanto nas dívidas que ele tem pendente, inclusive as trabalhistas. É necessário que nós possamos enfrentar esse momento também com empresas que vão ter que entrar em falência, infelizmente, não por fraude. Fraude aí trata-se de questão criminal, mas por dificuldade da atividade econômica, de permanência, e aí nós temos que acelerar esse processo da falência. Para quê? Para que esse empreendedor, esse investidor, esse empresário retome a atividade. Então, nós chamamos ali de fresh start, ou seja, reduzir o período da discussão da falência. Isso também colabora, num momento como esse de pandemia, da pessoa poder refinanciar, ou seja, reerguer e poder aplicar também seus recursos. São empreendedores, nós não podemos perder essa perspectiva no país. Se eu pudesse destacar esses pontos, seriam esses. A questão da preservação da empresa, do fomento do crédito e da facilidade nessa relação entre credores e devedores. De forma muito rápida, porque o nosso tempo está super esgotado, o senhor comentou que algumas empresas aguardam a aprovação desse projeto, inclusive... É real. É um processo de falência. Existe já algum acordo, alguma negociação com o Senado Federal, para onde a proposta vai agora? Olha, como existe interesse do Ministério da Economia, da Câmara, né, e do próprio Senado, que esse assunto já foi tratado lá anteriormente, eu imagino que dentro desse mês aí de setembro nós possamos ter aí no Senado a aprovação também, e até o mês de outubro, meu desejo é que nós possamos que o presidente possa estar sancionando e oferecendo ao país uma legislação mais moderna, mais atraente, inclusive para preservar as empresas, que é o papel essencial do nosso trabalho aqui. Deputado, muitíssimo obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez, Maristela. Obrigada. Eu conversei com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, sobre uma proposta que modifica a Lei de Falências. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.